Um caso chamou muita atenção de todo mundo, que foi a decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal num habeas corpus, uma liminar de habeas corpus e, portanto, uma decisão que ele tomou sozinho e que liberou uma pessoa condenada por tráfico internacional que chama André do Rep, esse é o apelido dele. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vocês devem ter percebido que a nossa estrutura está um pouquinho diferente, hoje eu não tenho segunda câmera, porque eu tô gravando no feriado, não tenho ajuda para montar o equipamento aqui. Aliás, vou ter que batalhar para conseguir enviar esse arquivo, porque eu não sou muito boa dessas coisas, mas eu não queria deixar o canal sem o vídeo, principalmente porque hoje eu tenho uma coisa para conversar com vocês que tem relação com a minha área. Como vocês sabem, ou para quem não sabe eu vou contar aqui agora, eu advoguei durante muitos anos na área criminal e fui também durante muitos anos, sigo sendo, embora a pandemia tenha mudado um pouco aí a nossa realidade das aulas, mas professora de processo penal. E aí no final de semana, um caso chamou muita atenção de todo mundo, que foi a decisão do ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal num habeas corpus, uma liminar de habeas corpus e, portanto, uma decisão que ele tomou sozinho e que liberou uma pessoa condenada por tráfico internacional que chama André do Rep, esse é o apelido dele. E depois o André do Rep, solto, fugiu e ele é apontado como uma liderança do PCC. Todo mundo ficou muito indignado com a decisão do ministro Marco Aurélio de soltar essa pessoa, porque era um criminoso perigoso, enfim, esse é o senso comum. E aí o ministro Luiz Fux, na condição de presidente do Supremo Tribunal Federal, volta atrás, então ele invalida a decisão do ministro Marco Aurélio e diz que o André do Rep deveria voltar para a cadeia, mas aí ninguém mais conseguiu encontrar ele, então a gente tem algumas questões para discutir. Vamos dizer quais são elas. Primeira coisa, o André do Rep ele já tinha sido condenado em primeira e em segunda instância. Ele foi condenado, acho que em 2009, em primeira instância, a pena de 14 anos. E em 2020, o Tribunal Regional Federal abaixou a pena dele, mas manteve a condenação. Ele foi preso não para execução dessa pena, porque como vocês devem se lembrar, o Supremo Tribunal Federal não vai e vem em relação à possibilidade de execução antecipada da pena depois da confirmação da condenação em segundo grau, decidiu no julgamento das ações declaratórias de constitucionalidade número 43 e 44 que a execução antecipada da pena não é possível, e aí nessas ações declaratórias de constitucionalidade, o voto de desempate que foi proferido pelo ministro Dias Toffoli foi um voto que disse basicamente que o artigo 283 do Código de Processo Penal, que entrou em vigor em 2011, impediria a execução automática da pena porque exige para a execução da pena depois da decisão de segundo grau Eu não lembro exatamente onde eu estava, mas basicamente o que o Supremo Tribunal Federal decidiu nas ADCs 43 e 44 foi que o artigo 283 do Código de Processo Penal é constitucional e ele entrou em vigor em 2011 e ele exige lá para a execução da pena o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, o ministro Dias Toffoli, que desempatou o julgamento, joga de volta a responsabilidade para o Congresso. Lá no Congresso Nacional existem iniciativas nas duas frentes, então existe uma tentativa de projeto de lei para alterar o Código de Processo Penal e existem iniciativas de emendas constitucionais para alterar a questão relativa aos recursos especial e extraordinário, que poderia inclusive ter impacto em outras áreas, não só no direito penal. Aqui eu já quero fazer uma primeira observação. Eu tenho conteúdo já produzido sobre essa questão da execução antecipada da pena lá no Instagram, acho que tem 4 IGTVs sobre isso, eu falo sobre o histórico de decisões do Supremo Tribunal Federal, então este vídeo não é dedicado só para isso. Então eu acho importante porque muitas vezes eu faço um vídeo sobre um assunto X e as pessoas chegam e falam: ai, Gabriela, mas eu queria que você tivesse falado Y, ou você não deu a sua opinião, ou mas pelo que eu entendi você é contra ou é a favor, ou ficou em cima do muro. O meu conteúdo é um conteúdo mais amplo, tem conteúdo aqui, tem conteúdo no Instagram, tem conteúdo no Twitter, embora lá eu fale menos. Mas não dá, muitas vezes, para pegar só um recorte e achar que você conseguiu entender o todo do posicionamento.
Então, embora dê um pouquinho mais de trabalho, tem conteúdos específicos sobre esses assuntos. Mas legal, falando sobre execução antecipada da pena. Eu disse para vocês que já existem iniciativas no Congresso Nacional e essa é uma discussão antiga já na sociedade brasileira que começou a ser trazida para a ordem do dia quando a gente estava falando dos condenados pela Operação Lava Jato. E uma ressalva que eu fazia naquela época e que eu vou continuar fazendo agora com o exemplo do caso do André do Rap quando a gente pega esses casos emblemáticos, ou de políticos ou grandes empresários condenados pela prática de corrupção, ou de um grande traficante, e a gente usa esses casos para discutir a execução antecipada da pena, a gente, na verdade, está pegando aquilo que é uma minoria no processo penal e usando para decidir questões que vão ter impacto na vida da maioria das pessoas que são afetadas pelo processo penal. Por que eu digo isso? Porque a maioria das pessoas que estão privadas de liberdade no Brasil, seja em virtude do trânsito em julgado, seja em prisões cautelares, essas pessoas não são grandes traficantes. Se a gente for falar de tráfico de drogas especificamente, a gente vai ver que estudos sobre prisões em flagrante por tráfico de drogas, no geral, são prisões que atingem pequenos traficantes e para isso eu indico para vocês não só o conteúdo que eu também tenho sobre isso especificamente lá no meu Instagram, mas estudos do Núcleo de Estudos da Violência da USP ou o Sentenciando o Tráfico, que é o livro do juiz Marcelo Semer. E por que eu faço essa ressalva? Porque quando a gente discute assuntos como a execução antecipada da pena e a gente percebe que isso vai atingir não grandes casos de criminosos perigosos como André do Rap e o pessoal condenado pela Lava Jato, mas que isso é um pedacinho pequeno do processo penal, que a clientela preferencial do direito penal, o maior número de casos é casos de, por exemplo, réus primários presos com pouca quantidade de droga em uma abordagem feita pela polícia militar. Então, é muito diferente do que a gente está tratando agora. E aí a gente vai começar a se preocupar, por exemplo, com a efetividade desse sistema que já está superlotado e que, por estar superlotado, acaba prestando um favor, toda a organização do nosso sistema processual penal, para as organizações criminosas, e me parece que as pessoas não querem ajudar as organizações criminosas, tanto é assim que elas ficaram muito bravas com a soltura do André do Rap, principalmente porque ele é acusado de ser vinculado com o PCC. E por que eu falo que a gente presta um serviço? Porque a gente pega um réu primário que foi preso por um crime de menor gravidade, então um pequeno traficante, joga ele dentro de um sistema penitenciário superlotado e em relação ao qual o Estado tem pouquíssimo controle. Quem controla a realidade dentro das cadeias são as organizações criminosas. Essa pessoa, depois de passar um tempo lá dentro e depois de muito provavelmente ter se filiado a uma dessas organizações criminosas, sai não só com os vínculos que ela fez lá dentro, mas com uma dificuldade muito maior de conseguir emprego, porque a gente já tem um índice de desemprego altíssimo no Brasil, e aí talvez quem vai oferecer mais alguma possibilidade para essa pessoa conseguir se recolocar não é o Estado, não é a sociedade com as suas opções legítimas de trabalho, mas é o crime organizado. Se eu estou dando uma desculpa para essas pessoas, não estou dando uma desculpa, eu estou avaliando a realidade tal como ela se apresenta, e aí vocês vão me dizer, ai Gabriela, mas qual é a solução, o que a gente pode fazer? A gente pode discutir sem tabus e tentar achar uma solução para um problema que de fato é muito grave. Para que vocês entendam um pouco mais sobre esse assunto, um outro livro que eu recomendo, eu falei do Sentenciando o Tráfico, é o livro sobre o PCC, escrito pelo Bruno Paes Manso, que aliás é pesquisador do Núcleo de Estudos de Violência da USP. Mas enfim, fiz essa abertura aqui só pra gente ter cuidado quando a gente for discutir assuntos como a execução antecipada da pena, e veja, eu não tô pedindo para que vocês tenham a mesma posição que eu sobre esse assunto. Eu só tô pedindo para que antes de vocês começarem a discutir, vocês só prestem atenção para não achar que quando a gente fala de execução antecipada da pena, a gente tá falando na maioria das vezes de uma questão que vai ter impacto em casos como o caso do André do Rap ou o caso dos grandes empresários ou políticos condenados pela Operação Lava Jato. É só para ter isso em mente. Legal! Então, passado isso, eu quero dizer especificamente sobre esse caso do André do Rap, como ele chega no Supremo Tribunal Federal e o que fez o ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio basicamente decidiu um pedido de liberdade que estava alicerçado na questão do excesso de prazo da duração da prisão preventiva. Embora o André do Rap já tivesse sido condenado em primeira e segunda instância, como o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADCs 43 e 44, voltou atrás em relação à execução antecipada da pena, então hoje em dia a gente precisa esperar o trânsito em julgado,
Toda pessoa que é presa antes do trânsito em julgado, ela está cumprindo uma prisão cautelar. Esse era o caso do André do Rap. E no pacote anticrime que foi aprovado em 2019, sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi incluído um parágrafo único no artigo 316 que diz que o órgão que mantiver a prisão ou que decretar a prisão cautelar deve reavaliar de ofício, portanto, independentemente de provocação, a prisão de 90 em 90 dias para justificar a sua manutenção, sob pena de excesso de prazo e sob pena da prisão se tornar ilegal por excesso de prazo. Daí que o Tribunal Regional Federal manteve o André do Rap preso, mas não fez esse trabalho, que é o de avaliar a prisão de 90 em 90 dias. Nem o Ministério Público, percebendo que os desembargadores não fizeram isso de ofício, foi lá provocar para que o tribunal mantivesse de forma fundamentada, conforme exige o artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, o André do Rap preso. Então, o juiz não fez o que ele devia, o Ministério Público também não prestou atenção. Aí isso chegou no ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que tem que decidir segundo aquilo que está na lei, ou não. Então, basicamente, o que eu tô querendo dizer pra vocês não é que eu tenha ficado feliz que o André do Rap foi posto na rua, sabendo que ele é um criminoso perigoso. O que eu quero dizer é, existe uma lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República. Ai, Gabriela, então o problema é a lei? Eu particularmente acho que não. Se o Estado quer manter uma pessoa presa, e a gente sabe que a privação de liberdade é uma exceção, que a liberdade deve ser a regra, e que toda regra de procedimento é uma limitação do poder exagerado do Estado, e, portanto, uma limitação da interferência do Estado sobre os direitos fundamentais do indivíduo, é natural e esperado, desejável, que o Estado tenha que, periodicamente, revisar a necessidade daquela prisão. Então, não me parece que a norma seja ruim. E nem o fato dessa norma existir significa que uma pessoa, um criminoso perigoso, não pode ficar preso cautelarmente por mais de 90 dias. Ele pode. É só o juiz fundamentar a manutenção da prisão. Ou o Ministério Público, percebendo que o juiz não fundamentou a manutenção da prisão, nem falou sobre isso, provocar o juiz para que faça isso. Agora, ultrapassado esse prazo, sem que o juiz, que era o responsável por fazer isso, tenha fundamentado a manutenção da prisão, está escrito na lei que essa prisão se torna ilegal por excesso de prazo. E aí eu acho que a gente não está a fim de sugerir nesse momento, a despeito das consequências, que um ministro do Supremo Tribunal Federal tenha que ignorar aquilo que está escrito na lei. Ou a gente está? Porque assim, nesse caso, que a gente vai ficar feliz se o ministro do Supremo Tribunal Federal ignorar o que está na lei, pode parecer que tudo bem. Mas e se o ministro do Supremo Tribunal Federal resolver ignorar o que está escrito na lei num caso que te prejudica? Tudo bem também? Não dá pra gente ter uma regra em cada caso, entende? E aí essa mesma ressalva eu tenho que fazer em relação ao posicionamento do ministro Luiz Fux. E já se comportou assim outras vezes, vide a decisão dele sobre a entrevista do ex-presidente Lula, contrariando a decisão do ministro Ricardo Lewandowski durante o processo eleitoral em 2018. Mas enfim, o ministro Luiz Fux se comporta como se fosse superior e hierárquico dos outros ministros. E ele não é. E aí talvez vocês me digam, ah, Gabriela, mas a decisão dele, ela na verdade restabeleceu o que deveria ter acontecido, porque o ministro Marco Aurélio deveria, apesar do que está escrito na lei, olha só que absurdo, ter decidido de outra maneira. Então tá bom, gente. Então basicamente vocês vão justificar a decisão de um e de outro, não a partir do que determina a regra, mas a partir daquilo que vocês acham que é a melhor decisão. Eu acho perigosíssimo. Abre um espaço para o arbítrio, nossa, que me dá muita aflição. O que eu quero deixar aqui como mensagem final desse vídeo, e eu vou colocar aqui o que está escrito no artigo especificamente para que vocês mesmos possam formar a opinião de vocês, e claro que eu sei que é mais difícil para quem não estudou o direito, mas basicamente é a gente ter cuidado para defender que um juiz decida segundo aquilo que ele acha que é melhor a partir do caso concreto e não de acordo com aquilo que prevê a lei. Porque a gente vai estar dando poder demais para esse juiz e isso é muito perigoso. Bom, é isso, espero que vocês tenham entendido. Eu já tinha feito alguns stories sobre isso que eu gravei nos destaques. Além de eu estar nessa estrutura, enfim, em virtude do feriado, eu também tô um pouco cansada, meio gripadinha, mas espero que vocês tenham conseguido entender o teor desse vídeo. É isso?
Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, não esqueçam de deixar o like de vocês e compartilhem o vídeo com seus amigos. Tchau!